Olá, meu nome é Lídia Priscila e hoje eu vou apresentar um trabalho sobre barragens de concreto. Barragem de concreto. As barragens de concreto são construídas totalmente simples, convencional ou compactado, ou até em concreto armado. Ela tem a necessidade de rocha-sã ao longo de todo o eixo. Por quê? Porque vai ser onde as maiores pressões nas fundações e nas paredes do vale vão ser concentradas. E isso vai gerar um grande esforço em uma área reduzida. Essas barragens também precisam ter cuidados no lançamento do concreto, na cura, na vedação das juntas. Vou falar sobre os tipos mais comuns dessas barragens, que vai ser as barragens de concreto gravidade, de concreto gravidade aliviada, de concreto rolado ou compactado e de concreto em arco ou barragens de contrafortes. As barragens constituídas em concreto armado utilizam formas, armações e lançamentos de concreto semelhante à construção de outras estruturas civis, tais como pontes e outros. As barragens construídas em concreto rolado ou compactadas a rolo utilizam concreto de um traço especial, que é o traço seco. Vou falar primeiro da barragem de concreto gravidade. Essa barragem é uma estrutura maciça de concreto que possui uma forma triangular típica e estabilidade garantida pelo próprio peso da estrutura. Ou seja, essa forma triangular dela aqui garante a estabilidade de toda a estrutura, porque a hora que fazer a força aqui, ela vai dissolver e vai distribuir essa força em todo o solo. Aqui nós temos outro modelo, que pode ser observado, também é mais ou menos triangular. Aqui nós temos a montante dela fazendo a força, e aqui a jussante, a parte mais fina do triângulo. Sendo que para minimizar os efeitos provocados por essa tensão de origem térmica, são construídas vários blocos de concreto separados entre si por juntas de contração, que seria essas juntas aqui, ó. Essas aqui são juntas de contração, ou essas aqui. Aqui também pode observar algumas. Possui uma forma quase trapezoidal. Não é um triângulo em si, porque tem essa outra partezinha aqui, né? Essa outra parte aqui. Então, forma, na verdade, um formato trapezoidal. E é projetada de tal modo que resiste aos esforços decorrentes das pressões hidroestáticas atuantes no seu parâmetro de montante. Ou seja, ela resiste a toda esse esforço aqui causado pela montante, em todo esse parâmetro aqui, em todo o parâmetro, e vai resistir a esse esforço, distribuindo essas forças para o solo. E o equilíbrio estático dela é realizado pelo próprio peso da estrutura. Nessa estrutura, a resultante das forças atuantes é transmitida através de sua base ao solo, como eu falei anteriormente do rio, sobre o qual se apoia, e a sua segurança global é garantida pelas suas condições de estabilidade quanto ao tombamento e ao deslizamento e à flutuação. Como pode ser observada na imagem, toda a força que é causada aqui pelas atuantes é distribuída no solo e que causa uma reação e que garante a estabilidade com relação ao tombamento. As estabilidades desta barragem dependem de sua massa, ou seja, dessa massa dela aqui.
e sua fundação deve ser constituída em solo sã. Em alguns casos muito excepcionais e que demandam muitos cuidados especiais, podem ser acentuadas em solos compactados. Bom, agora eu vou falar sobre a barragem de concreto gravidade aliviada. Ela se diferencia da anterior apenas por admitir espaços vazios em seus núcleos, com vistas à redução de volume de concreto, do concreto empregado. Ou seja, ela só diferencia da gravidade normal por causa desses vazios que são constituídos nela, que são admitidos nela. Por esse motivo, também são chamadas de barragem de gravidade vazada, pelos vazios aqui. Comparando esse tipo de barragem com a gravidade maciça de concreto, constata-se uma economia no volume e diminuição das áreas sobre as quais podem agir a subpressão e a pressão intersticial. Ou seja, a outra de gravidade maciça possui aqui toda essa área em que vai ser dissolvida toda a pressão. Essa aqui não possui essa área, possui os vazios no meio dela. Então, esses vazios têm que ser subtraídos da área que vai sofrer a pressão, a pressão da montante. No entanto, o grande número de juntas de vedação demandadas, os quais sempre apresentam ponto fraco, é destacada como um inconveniente das barragens de gravidade aliviada. Exatamente por conta disso. Ainda sugerem que, face à elevada demanda de mão de obra, o processo construtivo pode ser dificultado, dado a demanda da construção de formas e cobrimento. Porém, observando todo o aspecto geral das duas, gravidade maciça e gravidade aliviada, pode-se observar que a economia de concreto supera qualquer dificuldade executiva. Barragens de concreto rolado ou concreto compactado. É uma barragem de gravidade em que o concreto é espalhado com um trator de esteira e depois compactado, como pode ser observado aqui na imagem. Utiliza-se um concreto com traço especial, que é o traço seco, lançado e compactado com os mesmos equipamentos utilizados na construção das barragens de terra. Nesse tipo de barragem, possui dois métodos, que é o método tradicional, que é lançado e feita a compactação do concreto em longas camadas horizontais e compactadas a uma altura entre 20 centímetros e 1 metro, e possui argamassa de ligação entre as camadas. Já o método rampado é lançado e compactado as camadas inclinadas, como pode ser observado aqui na imagem. Vai vindo compactando inclinadamente. E eliminação parcial das argamassas de ligação entre as camadas. Aqui nós podemos observar nesse método o lançamento do concreto, o espalhamento e a regularização e a compactação. Aqui nós podemos observar no método rampado é o lançamento, a compactação é feita, o espalhamento é feito inclinado, assim como a compactação. As barragens de concreto em arco feita de concreto massa ou armado, e elas são curvadas para a montante na direção do reservatório, como pode ser observado nessa foto aqui. Tá vendo? A curva dela aqui é em direção ao reservatório. E também elas podem ser chamadas de barragem abóbada. E é ideal para vale estreito, onde haja boas condições para apoio do arco no maciço rochoso das ombreiras.
aqui, ó, nós podemos observar que ela é curvada, ela é inclinada, ela é meio inclinada na razão da montante, e curvada, e é toda apoiada na rocha. E essa geometria faz o uso da propriedade das estruturas em arco, os quais resistem muito bem às cargas uniformes distribuídas sobre o seu dorso. Nesse tipo de barragem, os esforços da água do reservatório são transferidos, na sua maioria, para as margens ou as ombreiras, que é essa parte bem daqui, ó, essa margem aqui, ou as ombreiras. E uma pequena parcela para o fundo do rio. E essas especificações levam esse tipo de estrutura a consumir bem menos concreto que as barragens de gravidade, de forma que o peso próprio desempenha um papel secundário no equilíbrio estático. No entanto, as condições naturais são necessárias para o seu emprego, são bem específicas, geralmente são empregadas no barramento de rios encaixados em vales estreitos ou gargantas. No Brasil, existem poucas barragens em arco, sendo as mais conhecidas a de Funil, no Rio Paraíba, e a de Mascarenha de Moraes, no Rio Grande. As barragens de concreto em contrafortes. São barragens que fazem a utilização de lajes de sustentação, que são os contrafortes, ao longo do corpo da barragem. Constitui um tipo de barragem onde o esforço no parâmetro da montante é transmitido à fundação através de uma série de contrafortes perpendiculares ao eixo do parâmetro da montante. Esses contrafortes que ele fala aqui são as estruturas, são essas estruturas aqui que parecem pilares e que recebem todo o esforço do empuxo do parâmetro da montante. A parede de vedação, essa parede aqui, é formada por laje de concreto armado apoiada nos contrafortes, ou seja, os contrafortes vai aguentar todo o peso, tanto da laje quanto do esforço causado pela pressão da montante. E elas podem ser retas como essa aqui, mas também pode ser formada tipo um semicírculo ou uma abóbada cilindra. Bom, nesse tipo de barragem, a fundação deve atender aos mesmos requisitos exigidos pela barragem de gravidade, com algumas adequações. Em geral, são empregadas em vales abertos. No Brasil, são raros esse tipo de barragem. Em relação a outros tipos de barragens, são de construção mais complexa e maior custo, sendo cada vez menos utilizados no mundo em favor de gravidade aliviada. Mesmo que os contrafortes sejam construções com partes relativamente finas de concreto, há uma necessidade de formas e de cimbramento. Com isso, a economia do volume de concreto não é compensada, de modo que esse tipo não podem concorrer com outros, o que restringe a sua aplicação em casos especiais. Ou seja, de uma forma geral, as que compensam mais são as de arco, porém elas são aplicadas apenas em alguns locais específicos, que no caso seriam, como eu falei anteriormente, rios encaixados em vales, ou em gargantas ou em cânions. Se ela não for nesse local, o que compensa mais, na minha visão, seria a barragem de concreto de gravidade aliviada, pela economia do concreto. Bom, obrigada. Até a próxima.